O fundo imobiliário XPPR11 vem pagando mais de 10% de dividend yield. Mas será que ele é uma boa oportunidade ou uma completa cilada? Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Primeiramente, vale destacar que esse fundo imobiliário, o XPPR11, é um fundo muito interessante para a gente analisar, para entender melhor como está funcionando atualmente o mercado de fundos imobiliários. Vale aqui só destacar que esse fundo é um fundo de lajes corporativas, ou seja, um fundo de escritórios. E quando a gente fala em qualidade, eu já vou destacando que ele não é um dos melhores fundos que a gente tem hoje. Mas todo investimento sempre é uma função do preço que se paga, então a gente tem que tentar descobrir, será que ele vale tão pouco quanto está sendo cotado hoje em dia? A gente sempre fala isso no canal, mas sempre como tem mais gente chegando aqui, a gente vai repetir novamente, que atualmente bons fundos imobiliários estão pagando por volta de 8,5% a 9% de dividend yield, enquanto fundos não tão bons assim, que tem já um probleminha aqui, um probleminha ali, estão pagando na casa de 10% a 12% de yield. Então, só de olhar essa tabelinha aqui, a gente já consegue perceber que o XPPR11 não é um fundo assim tão bom. Desde que quando o fundo estreou na Bolsa de Valores, em dezembro de 2019, ele já caiu por volta de 50%. O valor patrimonial por cota é na casa dos R$ 78,45. Ele está sendo negociado com 30% de desconto sobre o seu valor patrimonial e, infelizmente, ele tem quase 60 mil cotistas de gente aí que está tomando um prejuízo muito grande. Quando a gente faz uma análise do valor patrimonial desse fundo imobiliário, a gente vê que lá em dezembro de 2019, o valor patrimonial por cota era na ordem de R$ 100 e atualmente se encontra por volta de R$ 78,45. Você pode ver aí que teve uma queda de mais de 20% sobre o valor patrimonial do fundo. E essa queda é explicada por uma subscrição que o fundo fez bem abaixo do seu valor patrimonial e uma porcentagem bem alta de subscrição. E isso teve que ser feito para o pagamento de CRIs, que a gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo, mas na verdade ela teve que ser feita bem abaixo do valor patrimonial. A seta está mostrando o preço que ela estava na época dessa emissão, isso porque ela estava sendo negociada já abaixo do valor patrimonial e a gestão optou por fazer a emissão mais abaixo ainda do valor patrimonial para meio que forçar o investidor a fazer parte dessa subscrição. Esse fundo é gerido pela XP e a XP, infelizmente, não é uma boa administradora de fundos. Ela costuma fazer emissões abaixo do valor patrimonial, não é só nesse fundo imobiliário, são em vários outros fundos geridos pela XP que isso acontece com uma certa frequência e isso tende a não ser necessariamente bom para os investidores. Sem falar que o relatório gerencial dos fundos da XP ele é muito pobre em detalhes. Basicamente, para fazer esse vídeo, eu tive que mandar um e-mail para a XP pedindo mais informações sobre esse fundo. Mas o principal problema que o XPPR vem enfrentando atualmente é o aumento da sua vacância. E, obviamente, o aumento da sua vacância pode ser visto como menores proventos. Atualmente, o fundo está pagando apenas 45 centavos por mês, o que é de longe o menor valor que ele já vem pagando mensalmente desde a criação do fundo. Quando a gente vê a evolução da taxa de vacância do fundo, ou seja, a quantidade de imóveis que estão vagos, a gente vê que historicamente ele fica próximo de 45% a 50% de vacância. Ou seja, uma gigantesca parte do fundo, quase metade do fundo, está simplesmente vago. A gestão não está conseguindo alugar esses imóveis. E para piorar um pouco mais, 100% dos contratos desse fundo imobiliário são típicos, o que é muito comum no setor de lajes, então isso não representa um problema, mas um problema a ser monitorado é que boa parte dos contratos vencem no ano de 2022. Isso aí vai representar um maior problema para a gestora de tentar renovar os contratos e pelos mesmos valores que eles já vinham sendo aí cobrados. Mas aqui tem um ponto muito interessante, que você pode pensar assim, poxa, o fundo está 50% vago, ele está pagando atualmente 45 centavos por mês. E se, em algum momento, essa vacância for para zero e o fundo conseguir manter aí os mesmos valores do contrato, muito provavelmente o dividend yield do fundo vai para casa dos 20%, o que seria aí um dividendo extremamente gigantesco. Mas esse pensamento ele tem um problema aí gigantesco e se você quiser entender melhor esse pensamento, eu convido você a se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e se você já for inscrito, por favor, deixa o like no vídeo. Mas voltando a falar sobre por que esse tipo de pensamento seria um erro, o setor corporativo, que seria o setor que o XPPR atua, ele tem uma vacância média de 30% nos últimos 10 anos. Ou seja, você simplesmente achar que com um toque de mágica a vacância vai para zero no mês que vem é no mínimo ingenuidade. A
vacância de fundos imobiliários desse setor realmente é muito elevada e vem sendo elevada na última década. Mesmo assim, a gente consegue ver que o fundo imobiliário XPPR está com uma vacância muito maior do que a média de mercado. Então, como a gente pode ver aqui a rentabilidade do fundo imobiliário desde dezembro de 2019, a gente vê que ela vem perdendo muito para o IFIX. Isso por conta, primeiramente, da emissão abaixo do valor patrimonial, que realmente foi um grande problema para os investidores, e também pela alta vacância que o fundo tem atualmente. Então, mesmo podendo pagar até 20% de dividend yield, muitos investidores preferem simplesmente ficar de fora desse fundo imobiliário porque consideram isso uma grande cilada. Quando a gente fala sobre os imóveis do fundo, atualmente o XPPR tem 6 imóveis, sendo que um deles está em construção, seria esse imóvel aqui que representa quase 20% do fundo, e aqui a gente pode ver que 75% do fundo, ou seja, os 2 maiores imóveis dele, estão na cidade de Barueri, mais especificamente na região de Alphaville. Então aqui a gente pode ver a foto de todos os imóveis que o fundo tem, lembrando que esses 2 maiores aqui da foto são os 2 imóveis que representam 75% do fundo imobiliário, e são imóveis até que de um padrão muito bom, mas a região de Alphaville vem sofrendo com uma vacância gigantesca nos últimos anos. Então, mesmo com esses imóveis sendo até bons imóveis, eles aí estão em grande maioria vagos. Essa aqui é a foto do 6º imóvel desse fundo imobiliário, que está atualmente em construção e tem, portanto, uma renda mínima garantida por trás desse imóvel. Outro problema muito grande que esse fundo imobiliário tem é o tanto de CRIs que ele tem que pagar ao longo dos próximos anos. Ou seja, basicamente esse fundo imobiliário ele contraiu dívida para comprar novos imóveis, mesmo sem ter o dinheiro, e deixou simplesmente para fazer essas emissões para captação desse dinheiro depois. O problema é que o mercado de fundos imobiliários virou de um mercado de alta para um mercado de baixa muito rápido, e isso impossibilitou que o fundo captasse esses 377 milhões de reais que ele precisa captar. Basicamente, atualmente, o valor dos imóveis do fundo é muito próximo a 1 bilhão de reais, sendo que 565 milhões são de capital próprio do fundo imobiliário e 377 milhões são de dívidas. Ou seja, foi um financiamento via CRI. E esse CRIs ele tem um grande problema, que existe um descasamento da dívida. A dívida do CRIs que o fundo tem, ela é lastreada no IPCA e no CDI. Porém, os contratos de aluguel que o fundo recebe são valores fixos e são contratos típicos. Qual que é o problema que isso vai gerar? Primeiro que quando a gente tem um CDI e um IPCA mais elevado, essa dívida que ele tem fica mais cara, fica mais onerosa, ele tem que pagar mais dinheiro. Só que o contrato de aluguel que ele tem desses imóveis que ele comprou não vão crescer na mesma proporção. Então, basicamente, quando a gente tem uma subida da inflação e do CDI, esse fundo acaba diminuindo os seus rendimentos devido a esse descasamento de dívida. Um outro problema muito grande que ele tem é que os contratos que ele tem dos imóveis que ele comprou são contratos típicos. Ou seja, se o inquilino quiser sair amanhã, ele simplesmente sai pagando uma multa muito pequena. Isso poderia ser um grande problema para o fundo imobiliário, porque ele perderia os inquilinos, ele perderia essa fonte de receita dos aluguéis, só que ele ainda tem que pagar a dívida. E isso pode ser aí extremamente danoso para o investidor. Vale aqui destacar que aquela emissão gigantesca que ele fez abaixo do valor patrimonial já foi para pagamento de alguns CRIs. E provavelmente pode ocorrer uma segunda emissão muito abaixo do valor patrimonial para o pagamento de mais de alguns desses CRIs para aí tentar eliminar essa dívida do balanço do fundo imobiliário. Então a minha opinião sobre o XPPR11 é que ele é um fundo extremamente arriscado. Por quê? Porque a vacância pode aumentar, porque ele tem esse problema de descasamento dos CRIs e você tem um risco muito grande de novas emissões abaixo do valor patrimonial, que seriam aí extremamente danosas ao investidor, caso o investidor não participasse dessas emissões. Sem falar que esse fundo imobiliário ele é muito dependente da situação econômica de Alphaville, 75% dos imóveis do fundo estão nessa região. Então, se a situação econômica de Alphaville não melhorar, muito provavelmente esse fundo imobiliário não vai ter bons resultados. Sem falar que a gestão da XP também não está entre as melhores que a gente tem hoje em dia. E voltando a destacar que bons fundos imobiliários atualmente vêm pagando por volta de 8,5% a 9% de yield, enquanto o XPPR vem pagando por volta de 10%. É muito risco para só 1% a mais de rendimento. Então, por isso, na minha opinião, eu prefiro ficar de fora do XPPR11. Você fica aí à vontade para falar nos comentários a sua opinião.
E se você gostou desse vídeo, eu convido você para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu gostaria de pedir, por favor, o seu like para ajudar na divulgação. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos.